Boa noite. A última vez que eu estive aqui, eu preguei meio sentado, meio em pé. Eu agradeço muito a intercessão da igreja, vocês oraram por mim. Eu fiz uma cirurgia de fato bem grande. Eles abriram meu abdômen, puseram todos os órgãos para o lado, acessaram 2 discos, puseram todos os órgãos de volta no lugar, costuraram, viraram de costas, abriram as minhas costas e aí puseram as grades prendendo ali com 6 parafusos os discos que foram colocados. Sou muito grato pelas orações, intercessões dessa igreja que eu soube estava intercedendo por mim nesse período. E quando eu cheguei na UTI, eu estava dizendo isso lá para o pessoal do Nutra ontem, e eu estava ali deitado ainda sob efeito da anestesia. Chegou um médico do meu lado e pôs a mão em cima de mim e disse: Pastor Jairo, o que o senhor está fazendo aqui? E eu olhei para ele assim, eu não conseguia vê-lo direito, e ele disse: eu sou o Dr. Fábio, eu fui seu aluno no Nutra num determinado ano. E eu disse para o pessoal do Nutra que ainda bem que ele disse que era o Dr. Fábio, porque se ele dissesse que era Pedro, eu já sabia onde eu estava, né? Mas de toda maneira, eu tive uma recuperação, estou tendo uma recuperação lenta, mas muito boa. Depois de 30 dias de uma cirurgia grande dessa, eu não dirijo ainda, não posso dirigir. Eu tenho que subir escadas com bastante cuidado, eu tenho que andar um pouco, eu tenho que sentar um pouco, eu tenho que deitar um pouco. Então eu estou fazendo isso ainda, e nos próximos 6 a 9 meses será assim a minha vida, e há quem diga que isso vai demorar 1 ano ainda. Mas hoje eu posso ainda pregar em pé. Eu quero pregar em pé porque o tema que nós vamos abordar é um tema extremamente importante, e eu queria que você prestasse bastante atenção a um doente pregando, a um doente restaurado pregando a palavra de Deus aqui, e que foi alcançado pelo perdão de Deus, como bem disseram todos que dirigiram aqui o louvor, e o pastor Ruíder também. E nós vamos falar um pouquinho sobre exatamente essa palavrinha, perdão. E nós temos que pensar um pouquinho sobre essa palavra que é tão difícil de nós lidarmos com ela. Enfim, nós temos que pensar em como nós vamos lidar com essas coisas. Há pouco antes de eu ser operado, um motoqueiro bateu no meu carro atrás, voou por cima do lado lá e caiu no meio da rua. E, enfim, ele estava errado, ele estava atrás, ele bateu com força, ele estava em alta velocidade. E depois de um tempo, a esposa ou a pessoa que vive com ele mandou um recadinho para mim dizendo: o que vai ser, polícia ou acordo? E eu tive que pensar naquele momento o que eu ia fazer com os meus sentimentos pessoais. E num dado momento veio um pouco de ira, um pouco de raiva, e passou rápido. E eu pensei que eu poderia de fato olhar para aquilo e dizer: talvez seja uma maneira de alcançar perdidos com a palavra do Senhor. E o tempo todo eu acompanhei aquele indivíduo que foi para o hospital, e eu fiquei pensando o que fazer. E o nosso advogado intercedeu, e nós então fizemos um acordo, e contra todo mundo que estava ao meu redor eu disse: eu quero pagar o conserto da sua moto. E todos os que estavam ao meu redor disseram: você não precisa fazer isso, você vai ganhar facilmente a causa. E eu disse: não, mas eu não quero ganhar a causa, eu quero ganhar 2 pessoas. E eu queria ganhar aquelas pessoas para Cristo, ainda que eles estivessem totalmente errados naquilo que fizeram. E todas as minhas mensagens para eles no WhatsApp foram mensagens de encorajamento para que eles buscassem o perdão de Deus aos pecados deles. E nós terminamos a nossa conversa convidando para que eles fossem à nossa igreja assistir ao nosso culto que nós prestamos ao Senhor. Eu não sei se eles irão, mas eu tive que exercitar aquilo que eu vou pregar hoje aqui. E é muito difícil quando nós temos uma ofensa, muito difícil. E é muito difícil quando essa ofensa também está dentro da nossa família. Muito complicado. É muito complicado quando nós temos um pai ou um parente ou alguém que ofende de uma maneira muito forte um filho ou uma esposa, um marido. E nós temos que lidar com isso, porque nós vamos viver com aquela pessoa a vida toda, e nós vamos viver o tempo, e vamos, se for a esposa, dormir com ela, se for o marido, você vai dormir com o seu marido, a esposa, e os filhos você vai ter em casa. Muito difícil. Muito difícil lidar com isso quando uma ofensa surge de um irmão da igreja a quem você serve, a igreja onde você serve, e de repente o irmão de uma maneira imprópria faz ou fala algo, uma língua bem pesada.
muito difícil. E nós temos que olhar para isso e pensar como é que nós vamos lidar com as ofensas que nós somos objeto delas quando formos objetos dela. E o que eu tenho para dizer não é fácil de assimilar, e eu quero dizer isso para você. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque não é nada fácil que eu vou contar aqui para você. Até porque eu disse hoje para a minha turma do Nutra, é com temor que eu ensino o que eu estou ensinando à luz da palavra de Deus. Você tem no capítulo 16, eu queria que você abrisse lá comigo, nós vamos percorrer alguns textos aqui hoje, e eu queria que você abrisse em 2 Samuel 16. 2 Samuel 16 fala de um personagem. Esse personagem, ele entra em cena de uma maneira muito particular no capítulo 15, e ele entra em cena de uma maneira não boa. É aquele filho que ele faz tudo para mover contra o pai. Absalão era um homem que ele não queria. Simei era um homem que era da família de Saul, e ele não queria ver Davi um homem livre. E ele está ali olhando para o seu parente, e ele olha para o seu parente, e ele diz: você agiu mal com meu parente. Enfim, Davi já tinha tido alguns problemas, e esse moço vai ser mais um dos problemas dele. Pouco antes você tem Absalão, no capítulo 15, se voltando contra o rei, e no capítulo 16 você tem um homem chamado Simei, parente de Saul. Está tudo em família. E uma família de um lado, outra família de outro, e um filho queria matar Davi, e o parente do outro queria também matar Davi. E eu olho para isso e fico pensando, como é que esse homem lida com essa questão, essa pressão familiar de Saul e a pressão familiar dele, um filho querendo matar o pai, e um parente do outro rei querendo matá-lo também. Não é brincadeira. E ele está fugindo, e o filho vem atrás dele, e ele começa a fugir, porque Absalão entra em cena fazendo um pequeno exército. É aquele indivíduo que fica na porta da sua cidade, cumprimentando pessoas, dizendo para aquelas pessoas: eu sou a melhor escolha que poderia ser para a liderança. E aquele que está lá, pai, não é. E ele forma um exército, invade a cidade para matar o pai. E aquele rei tem que tomar uma decisão: o que ele vai fazer? Enfrentar o filho e talvez pegar um exército para matá-lo, ou ele vai fugir? E então os seus conselheiros dizem: você vai fugir. E quando ele vai fugir, ele encontra então um parente de Saul, e esse parente de Saul diz: você usurpou a posição do meu parente, você usurpou o rei Saul, você queria ser rei no lugar dele. E agora ele vai fugir com o seu exército, um pequeno exército ao lado, e ele deixa algumas pessoas no reino, mas ele foge porque Absalão está vindo atrás dele, e tem um grupo grande, talvez de mais de 100 homens do seu lado. E se você conhece o grupo secreto israelense, você sabe como eles são bons de guerra, bons de briga. E você tem aqui um grupo de homens bem treinado para matar e para defender o seu rei e a sua cidade, nação, e eles estão do lado do rei. E aí acontece que quando ele está fugindo do seu filho, um outro parente vai atrás dele, verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Sabe o que esse moço fez? Esse moço saiu, e ele, enquanto via o rei fugindo do seu filho, ele foi atrás do rei para vingar o seu parente. E ele foi amaldiçoando. Ele não foi lá dizendo palavras bonitas: olha, muito obrigado porque o senhor venceu o gigante. Ele não disse isso. Ele disse para o rei que o rei era maldito por algumas coisas, e ele foi amaldiçoando aquele rei que nunca usurpou nem uma vez o trono do rei Saul. E esse moço vai atrás dele naquele momento de grande dor. E alguém já disse lá na minha igreja que quando a onça está morta, todo mundo tem coragem de puxar o rabo dela. E a liderança desse homem está debilitada, e aí, com a liderança debilitada, surgiram os oportunistas. E os oportunistas apareceram nesse momento para debilitar ainda mais a liderança de Davi. E isso acontece, qualquer semelhança com a realidade, pastor Ruiter e pastor Ackley, não é mera coincidência. Não é mera coincidência.
Verso 6: além de amaldiçoar, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. E aquele moço ia falando coisas, impropérios, coisas horríveis, e ao mesmo tempo ia atirando pedras para cima, do lado. Imagine você, aqueles homens de guerra do lado do rei Davi, e ele segurando aqueles homens, e eles poderiam perfeitamente reagir, porque o Antigo Testamento você tem algumas ordens de que não se ofende o ungido do Senhor, e isso é passível de punição, em alguns casos até de morte. E ele foi contendo aqueles homens que com justiça estavam desejando agir, e poderiam, e intimamente eu penso que deveriam, mas Davi tinha outra coisa na cabeça, e ele pensou de modo diferente, e atirava pedra contra todos os seus servos. Tem uma coisa que esse indivíduo era, ele era corajoso ou irresponsável. Ou ele era muito irresponsável, ou ele era muito corajoso, para ele ir ofendendo esses homens tão bem preparados para a guerra, ainda que todo o povo e os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, e amaldiçoando dizia a Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, você é maldito, homem de Belial. Homem de Belial equivale a quase um palavrão, uma palavra que coloca o indivíduo no mais baixo lugar da sociedade, é um resto, para não dizer coisa pior. E ele está colocando esse moço no lugar onde ele nunca deveria estar. Davi nunca deveria estar ouvindo isso, nunca. E ele não precisava estar ouvindo isso, ele não precisava estar fugindo do filho, que entra em cena para matar o pai. E esse moço chega, e você pode começar a pensar nos seus relacionamentos familiares, como são difíceis de lidar muitas vezes com algumas coisas, e o Senhor te deu agora, esse homem diz, a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Verdade? Não foi Saul que levou esse moço aos 17 anos para dentro de Jerusalém, para que ele fosse ovacionado? Deus encaixou na sua história, por meio de Saul, Davi no seu reino, para que ele se tornasse quem ele foi. E agora esse moço está dizendo: você usurpou o trono do meu parente Saul, e então você vai ter agora, e ele disse, você agora tem a paga, o Senhor entregou você nas mãos do teu filho Absalão, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Duro, não? Pense naquela discussão doméstica, em que existe uma tensão em família, que se transforma em uma ofensa, e que caminha na direção de se tornar algo que pode trazer muita inimizade, muita dor, e que pode fazer com que conflitos surjam, e eu sou ali atacado de uma maneira que não merecia ser. Eu não sei se você já foi objeto disso, mas eu imagino que sim. Em 1988, um membro da minha igreja fez uma assinatura da revista Playboy e mandou para a vizinhança da minha igreja, em meu nome. E você pode imaginar como isso foi gostoso de administrar. E eu tomei aquilo não como uma ofensa ao meu caráter só, mas uma ofensa à minha inteligência. Eu vou mandar Playboy para a minha igreja? Eu vou mandar lá para Macaé, vou mandar para a igreja batista em Cavaleiro, vou mandar para a minha igreja. Mas aí então, nós olhamos aquilo e falamos, por que isso? Eu disse, não sei. E nós encontramos aquele rapaz, eu liguei para a editora Abril e disse, o que aconteceu? O senhor fez uma assinatura. Eu disse imediatamente, eu não. Ele disse, alguém fez por um cupom de revista uma assinatura no seu nome e nós mandamos para você. Toda a vizinhança saiu depois, quando eu cheguei naquele domingo na igreja, e eles estavam batendo o pezinho assim, me olhando como se fosse um bicho monstruoso, mentiroso, falso, hipócrita, pregando uma coisa, enfim, e aqueles irmãos se divertindo em ver
em ver o pastor sofrendo as consequências de algo que ele não fez. Eu preciso decidir o que eu vou fazer, tá certo? Eu preciso decidir se eu vou amar aquele indivíduo, ou se eu vou me vingar dele, ou se tem um caminho alternativo. Descobri que não tem nenhum caminho alternativo à expressão do amor de Deus, nenhum. E que eu precisava expressar o amor de Deus de muitas maneiras. E Ivanice e eu fomos a um velório, lá estava a pessoa lá, não no caixão, estava do lado ali. E nós olhamos e eu disse: Ivanice, o que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos até ele. E vamos cumprimentá-lo? Vamos cumprimentá-lo. E fomos até ele, você está bem? E naquele momento nós percebemos mesmo que era aquilo que nós deveríamos fazer. E veio o texto de Paulo na minha mente: não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem, não é isso? Coloque brasas muito vivos naquela cabeça. Ofensas vão acontecer na igreja, na sociedade, na rua, numa batida ou dentro da família. E eu preciso ser habilidoso para perdoar como Cristo me perdoou. Então Abisai, filho de Zeruia, disse, verso 9 ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Está certo? Se alguém entra com álcool dentro de um ônibus ou com uma arma, enfim, eu preciso neutralizá-lo. E é preciso fazer isso em proteção à vida de muitos. Deixa eu passar que eu vou tirar a cabeça dele, porque ele não pode ofender o rei. É lei dada por Deus. Se protege esse indivíduo, não se ofende. E Zeruia era uma das concubinas de Davi, e Abisai era um dos filhos com essa concubina. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? E ele diz: deixai-o amaldiçoar. Prestem bastante atenção nesse versículo. Deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria porque assim o fizeste? E esse texto ele tem uma mensagem para nós que é de fazer-nos tremer, e de nós lermos e ensinarmos e meditarmos sobre ela com bastante temor. O que ele está dizendo é algo parecido com o que ele esclarece embaixo. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Claro que ele está pensando na sua história, e ele está pensando no fato de que um pouquinho antes, no capítulo 11, ele adulterou com Batseba. No capítulo 12 existe uma derrocada da família real, e nesse momento ele está dizendo: sabe o que esse moço está fazendo? Ele está fazendo algo que Deus mandou. E Deus, na sua soberania, pode permitir ofensas. Muitas vezes Ele vai permitir algumas ofensas. O Senhor pode enviá-las. E Ele está dizendo, tanto no verso 10 quanto no verso 11: amaldiçoa Davi. Se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, por que eu diria? Porque assim o fizeste. É Deus quem está permitindo aquilo. Por que alguém me ofenderia? Porque Deus de alguma maneira está permitindo aquilo. De alguma forma, um colega de ministério, um membro da igreja, um colega da família, da escola, enfim, uma pessoa querida da nossa família. E eu olho para aquilo e fico pensando: o que é isso que esse moço está dizendo? Davi, no auge da fuga de um filho que o persegue, amaldiçoado e agredido por um filho ou um parente de Saul, naquele momento de maior pressão e ofensa, ele não diz vingança, não tenho sangue de barata. Ele olha para aquilo e ele diz: o Senhor está por trás disso. O Senhor está por trás disso. E se o Senhor está por trás disso, eu me aquieto. Talvez o Senhor vai olhar para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem, verso 12, a sua maldição desse dia.
Prosseguiam, pois, o seu caminho. Davi e seus homens também se meia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras, e acrescentou um elemento a mais agora, e atirava terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Eu consigo entender por que da exaustão. Ser ofendido exaure as nossas energias. Ser ofendido faz com que nós fiquemos cansados. E ele chegou àquele lugar bastante cansado depois de um dia. Resumindo a história aqui até o capítulo 19, um pouquinho para frente, os homens de Absalão entraram em conflito com os homens de Davi, e os homens de Davi mataram Absalão, que Davi havia dito: não matem. Na minha avaliação, ele havia dito: não matem, erroneamente, porque aquele moço comprometia a integridade do povo da aliança, do povo do pacto, e ele precisava morrer, mas ele erroneamente pediu para não matar o filho, e deveria ter pedido para matar. Mas os homens de Davi fizeram isso, e eu entendo como pai que ele talvez não quisesse. E quando ele soube que o filho morreu, ele chorou muito, capítulo 18, e Joabe chega para ele e diz: você está chorando porque você perdeu um filho? Esse moço estava ameaçando o reino, e o povo do pacto. Você não chora pelo povo, você chora pelo seu filho ímpio. E ele chama a atenção de Davi no capítulo 19 e diz: esse moço prejudicaria milhares de pessoas. Você não está chorando pelo povo, mas está chorando por causa dele. E então ele se recompõe, e aí começa o seu caminho de volta para Jerusalém, e ele começa a vir para Jerusalém novamente para reassumir o seu povo. Quem sai ao encontro dele? Aquele cidadão que atirava pedras em terra. Apressou-se, 19 e 16 do meu livro, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E agora que ele está voltando, ele vai atravessar de novo o rio Jordão, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando esse ia passar, e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração. Agora Davi está voltando, e agora ele é rei, agora ele tem a espada na mão, e ele agora pode olhar para esse moço e dizer assim: ok, você tomou uma decisão, mais tarde isso vai acontecer com Salomão, mas não agora, não nesse momento. Você deveria ser punido nesse momento, mas Davi vai além, e ele dá um passo adiante, não exerce o seu direito, porque ele diz no verso 20, esse moço: deveras eu confesso, teu servo, confesso que pequei, por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Será que ele está fazendo uma confissão genuína? Por que haveria uma indicação de tirar a vida desse moço quando Salomão assume o reino? Seria porque ele é um homem absolutamente correto? Ou seria porque o seu coração estava se manifestando ali? Então respondeu Abisai, filho de Zeru, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. Abisai queria matar um, ou mata na ida ou mata na volta. Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria hoje alguém em Israel? Não sei eu hoje que novamente sou rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás, eu juro. Levanta, pode ir embora para casa. Creio não? Você já lidou com alguém que te deu umas pedradas boas? Eu estava ouvindo um sermão de um homem chamado Charles Swindoll, antigo, muito antigo, e está em inglês. Se você quiser, entre no seminário de Dallas e assista um sermão que está numa das capelas dele lá. E ele diz aos pastores, pastor Witter, pastor Ackley,
Se você quiser ser um Davi, você precisa ter um Saul atrás de você. Se você quiser ser um Davi, um homem segundo o coração de Deus, você precisa ter um Saul atrás de você. E quando você aprende a viver com um Saul atrás de você, você talvez será um Davi lá na frente. Mas a que isso nos leva? A que isso nos leva? O que está acontecendo aqui nesses dois textos que nós estamos estudando? Esses dois textos nos dizem algo muito, muito especial. Sabe o que o perdão faz? O perdão vê o ofensor como instrumento de Deus na vida dele. Difícil, não? O perdão vê o ofensor como aquela pessoa ou pessoas que Deus de alguma maneira trouxe e Ele vai usar na vida daquela pessoa. Pense no último conflito em casa, uma ofensa familiar. Como é que eu vou lidar com essa questão? Pense naquelas palavras muito pesadas que você ouviu na igreja de alguém, da parte de alguém. Perdão vê o ofensor como instrumento do Senhor na vida, e é isso que o perdão faz. Bom, eu preciso começar a pensar então, na hora que eu sair daqui, quem sabe hoje ainda eu sofro algum tipo de ofensa. Eu preciso pensar, e no momento que isso acontecer, eu vou lembrar de Davi lidando com Simei. Eu vou dizer para Deus: Deus, eu não entendo isso que está acontecendo, eu não gostaria que isso acontecesse, eu não queria que isso acontecesse na minha vida, mas eu vou dizer para o Senhor que eu reconheço que o Senhor tem planos perfeitos e bons para mim, que o Senhor tem em vista a sua glória e o meu bem, ainda que eu não entenda. Em 1987 eu trabalhei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, fiz parte da equipe do seminário. Eu morei lá dentro do Palavra da Vida em Atibaia. Enquanto eu estava lá em Atibaia, havia um grupo na igreja fazendo uma reunião secreta para me tirar do pastorado. Era o meu segundo ano de ministério. Novo, inexperiente, eu fiquei tão abalado com aquilo que eu tive uma crise de uma astenia neuromuscular. Eu caí na cama e quase não conseguia levantar. E eu estou lá e de repente recebo uma carta e entra o reitor do seminário na minha sala e diz: você tem conhecimento dessa carta? E eles mandaram para todos os líderes de Palavra da Vida, me espinafrando, não é? E eu disse: eu não tenho o menor conhecimento dessa carta, eu vou levar para a minha igreja. Eu fiquei pensando: o que é isso? Nada poderia ter sido melhor na minha vida do que sofrer aquilo naquele momento do meu ministério. Aquilo foi me tornando um homem mais calejado com as ofensas e uma pessoa que aprendeu desde cedo a ser ofendido. Pessoas que foram perante a igreja e a igreja olhou para aquela carta e disse: quem assinou a carta? 13 pessoas assinaram, mas 2 não assinaram, mas foram os mentores. Mas ele era missionário de uma missão, eu chamei a missão, e a missão mandou ele de volta para confessar o seu pecado. E nós, enfim, era um padrinho de casamento meu, que havia sido mentor de uma carta. O que fazer com ele? Deus, o Senhor, de alguma maneira enviou esse homem com algum propósito que eu não sei, para me aperfeiçoar a imagem do seu Filho Jesus. E se o Senhor está permitindo, glória ao teu nome, bendito seja o nome do Senhor. E então naquele momento eu tive um conforto de ver a igreja me apoiando no ministério tão novo que eu era, 29 anos, 30 anos, e aquele grupo foi excluído da igreja por uma tentativa de rebelião. Mas o mentor voltou, esse que eu fui padrinho dele e ele meu padrinho. E ele voltou e ele confessou publicamente, registrou tudo em ata. E ele disse: nunca mais fale comigo. Depois que acabou o processo de disciplina, que nós tínhamos pensado que estava tudo resolvido. Alguns nomes importantes que eu não vou dizer aqui participaram da conversa comigo lá. E aí então ele disse: nunca mais fale comigo. Que coisa doida. Eu disse: Senhor, muito obrigado por permitir que de alguma maneira eu possa exibir na minha vida aquilo que Davi exibiu na sua vida. Perdão vê o ofensor como instrumento de Deus na vida
dele. Está pronto para isso? Não é se você vai ser ofendido, é quando. E nesse momento eu queria estimular essa igreja que eu amo tanto, a que ela tivesse tão aperfeiçoada, que os membros da sua igreja olhassem para essa situação e dissessem: há um Deus aqui operando algo na minha vida. Você acha que isso é tudo? Nós temos mais. A palavra de Deus nunca é solitária naquilo que ela ensina. E então você olha para uma história, eu vou contar a história que está bastante bem refletida em Gênesis, de 39 em diante, e vai até o capítulo 50. Mas você tem uma história aonde aquele moço que foi levado, preso pelos irmãos, vendido, José, vendido. Sabe o que é isso? Ele deixa amanhã, o pai que tanto o amava, ele deixa a casa do pai. E o pai tinha feito uma túnica bonitona para ele usar. Todos os músicos estão muito bem vestidos. Ele estava vestido como vocês, muito bem vestido aqui. E então quando ele chega lá no campo para ver os irmãos, eles pegam o irmão e jogam no campo, pega a túnica, pega o sangue de bode, leva para o pai e diz que o menino morreu. E ele está lá num poço raso o suficiente para pegar, fundo o suficiente para não sair, e então ele está olhando para o poço, não tem nenhum romance aqui. Ele não está no poço dizendo: ai Senhor, que maravilha, eu estou sendo aperfeiçoado. Ele está olhando para os irmãos e dizendo: me tira daqui, me tira daqui. E eles não tiram José de lá, e eles vendem para uma caravana que está passando, e eles mandam José embora. E você conhece a história. E quando ele chega na cidade, ele é vendido para um homem, e aquele homem tem uma esposa ímpia, e o prêmio de José por ter sido leal ao seu patrão foi ser preso. Vai para o prêmio, né? Você tem aí de 17 até 30, quando o sonho foi desvendado e quando ele assume, enfim, uns 13, 15 anos pelo menos da vida desse moço se passaram entre prisão numa caravana e prisão no Egito. De 17 até 34, mais ou menos, 33, 34 anos, mais ou menos. Sabe lá o que é isso? Aí alguém vai dizer: mas ele era líder na prisão. O quê? Ele está preso. Ele está preso. E então ele está na cadeia e saiu, foi ser o segundo homem do Egito. Ofendido pelos irmãos. Você já foi ofendido por algum parente que bateu em você pesado, ou que de alguma maneira machucou você de alguma forma muito evidente, que a marca não quer sair? E você tem aí uma decisão a tomar, e isso não é algo fácil, especialmente quando mentem a seu respeito. Eu sei com o pastor essa semana que ele disse: o que estão difamando a minha filha, você não tem noção. E ele disse isso com os olhos cheios de lágrimas. Muito doído ouvir isso de quem está próximo, ou daquele que o pai entregou a filha para casar. E nesse sentido você tem aqui esse moço que, depois de uma história longa que eu não quero contar aqui, ele recebe os seus irmãos de volta. E ao receber os seus irmãos de volta, ele está olhando para aqueles moços, e ele olha no capítulo 45 de Gênesis, no verso 2, levantou a voz em choro, não era pouco, de maneira que os egípcios podiam ouvir, e também a casa do faraó. Ele desabou, quase que descontroladamente, mas não de raiva, E naquele momento em que ele olha para o seu ofensor, 10 ofensores ali, um tinha ficado com o pai, 10 deles ali, olhando para ele, e ele lembrando de cada momento no poço que ele dizia: me tira daqui, e eles talvez até cuspindo nele lá embaixo. E eu estou vendo esse moço nesse momento chorando, e ele disse aos seus irmãos: eu sou José. E o papai: tá bom. Verso 3, papai, tá bom. E aqueles
irmãos, diz o texto, não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: chegaram a mim, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Nenhuma tentativa de dizer: isso não é nada, não, esquece. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei o que vocês fizeram comigo, eu sei o mal que vocês impetraram na minha vida. E ele disse: mas eu sou José. E talvez o fato de ele dizer que ele foi vendido para o Egito dê uma boa dica para você, que perdão nem passa perto de esquecimento. E se você ouviu isso alguma vez, pode riscar no caderninho, porque perdão não passa perto de esquecer. E eu não consigo pensar que você é capaz de esquecer uma ofensa, mas eu consigo pensar que você é capaz de perdoar uma ofensa, que não tem a ver com esquecimento, mas tem a ver com uma tomada de decisão. E eu quero mencionar para você. Eu vou mencionar só rapidamente hoje aqui, porque isso daqui a gente ministra em outros lugares, aula de 8 horas, 7 horas. Eu só vou tocar em alguns pontos aqui. E nesse sentido você tem esse moço dizendo: agora não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos. Uau! Já pensou você chegar lá na sua casa e dizer para aquela pessoa que te ofendeu: não precisa ficar irritado por você ter me ofendido, Deus tem um propósito. Não é assim. E nós estamos olhando para o padrão de Deus. Alguém vai dizer: pastor, esse é um padrão muito alto. Eu vou dizer: não, esse é um padrão bíblico, somente. E eu deveria olhar para isso e dizer: não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Sabe quem estava lá no poço comigo naquele momento que eu sofria e eu queria sair, não sair, vocês me desprezaram? Deus estava lá. Naquele momento em que eu tinha a maior dor de ver os meus irmãos me levando para o cativeiro, no qual eu passaria 13 anos da minha vida, talvez 15, talvez os anos de maior energia eu perderia. E naquele momento aquele moço, ele está dizendo: sabe quem me trouxe para aqui? Deus. Por que Deus não simplesmente pegou o indivíduo e trasladou para o lado de lá? Porque Deus não age assim de modo regular. Ele fez isso em Filipe, lá no livro de Atos. Mas de maneira habitual, o crescimento passa pelo sofrimento, passa pela ofensa. E o amadurecimento passa pela ofensa. E é assim que Deus trabalha desde Gênesis 3, quando o pecado entrou na raça humana. E então nós temos aqui ele dizendo: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Assim não fostes vós que me enviastes, mas Deus. 3 vezes em 4 versículos ele repete a mesma coisa. E ele está dizendo exatamente isso para os seus irmãos. Irmãos de carne. Não é irmãos da comunidade judaica, são irmãos da família. E eu estou vendo essa situação acontecer aqui, e aqueles indivíduos. Ele disse: eu vou cuidar de vocês. Aí chega no capítulo 50. Nós temos no capítulo 50 uma situação bem interessante. Verso 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. Enquanto eles falavam, José chorou de novo. O que diz para mim um pouco do caráter desse moço, que ele olhava para uma situação muito dura e ele chorava porque amava. E ele manifestou isso muitas vezes e chorou enquanto lhe falavam.
Depois vieram os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José respondeu: não temais, estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei. Vocês me ofenderam. Eu vou sustentar vocês e vou sustentar os seus filhos. Incrível, né? E eu estou olhando para isso e estou pensando: o que esse moço está fazendo? Você sabe o que ele está fazendo? Está pronto para ouvir uma frase minha aqui? O perdão, ele vê as ofensas provocadas em mim como uma maneira de chamar a minha atenção para as necessidades do ofensor, para supri-las, se possível, quando possível. E então eu posso suprir as necessidades daquele que me ofendeu, porque eu posso perdoá-lo genuinamente, como Deus tem feito conosco aqui na nossa vida. Deus tem feito assim conosco. E quando eu olho para isso, eu estou dizendo: puxa vida, eu não deveria me vingar. Amados, não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos: deixa Deus cuidar disso. No que diz respeito a mim, eu quero amar aquele indivíduo. E tem muitos outros aspectos que eu não vou mencionar hoje, mas eu queria que você soubesse que o perdão não precisa de um aspecto emocional. Eu preciso sentir para manifestar o meu perdão àquela pessoa que está me ofendendo. Não preciso. Se você estiver esperando sentir algo para perdoar, sabe quando você vai perdoar? Nunca. Porque quando eu olho aquela pessoa, eu não vejo aquela pessoa, eu vejo a ofensa nela. E eu olho aquilo e eu vejo aquela pessoa me ofendendo, e é isso que eu vejo. E seguramente isso pode dizer para nós: eu primeiro preciso estar preparado. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Estou me preparando para perdoar. Você está pronto para perdoar. Eu vou mostrar para você em Lucas capítulo 17. Eu queria que você abrisse. E eu não vou muito adiante com essa nossa pregação, porque já é pesado demais tudo que nós estamos aqui dizendo. Lucas 17, verso 3 em diante. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Opa! Se ele pecar contra mim, eu vou repreendê-lo e dizer: irmão, por que você está fazendo isso? E ele está dando uma dica do que fazer, e certamente só essa parte do versículo demandaria a gente conversar um pouquinho sobre ele. Se ele se arrepender, perdoa. Bom, então nós temos um princípio aqui num primeiro momento. Um indivíduo pecou contra mim, e ele vem para mim e ele diz: pequei contra você, me perdoe, me perdoe. E eu vou olhar para ele e vou dizer: puxa, mas você não tem noção, não estou preparado para te perdoar ainda. Ele está dizendo: não. Se ele chegar por 7 vezes no dia, e ele pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Em qual das vezes ele está arrependido? A primeira ou a 7ª? Todas as vezes que ele vier falar com você, perdoa-lhe. No dia. É claro que é uma parábola, mas imagine você 7 vezes no dia. Se você dorme 8 horas e tem 16 horas dia para você ficar acordado, a cada 2 horas e meia um indivíduo vem pedir perdão para você pela mesma coisa. Você vai dizer: esse moço não está arrependido. Sabe o que Deus está dizendo? Perdoa. Perdoa. E eu estou olhando para isso e estou pensando: Senhor, isso é muito grande. Nós estamos num mundo, isso aqui era lá nos dias de Jesus, o mundo mudou. De fato, a maldade tem aumentado na Terra mesmo. E de fato, alguns aspectos de tecnologia têm feito com que a maldade se esparrame mais rapidamente. E aí então, quando os discípulos ouviram: se ele vier 7 vezes, eu estou arrependido, perdoa-lhe, eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Não dá. Não dá.
Eu preciso ser mais vigoroso na minha fé. Eu preciso ser mais forte, mais denso. E respondeu-lhe o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, pequenininha assim, direis a esta moreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E alguns ficam nesse versículo aqui dizendo da moreira daquela árvore que vai se transplantar para lá. Não é o propósito do texto. O propósito do texto é dizer que se você tiver fé como um grão de mostarda, você tem uma fé suficiente para fazer algo grande, miraculoso. Você não precisa de mais fé. Parece que acabou o texto aqui e não tem mais nada para falar sobre perdão. E agora você tem um versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou a guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e ponte a mesa? Eu preciso chamar o servo que passou o dia no campo capinando e cuidando do gado. Quando ele chega cansado no fim do dia, eu, como patrão, vou dizer para ele: você está cansado, come comigo aqui. Não naqueles dias. Naqueles dias ele chegava cansado do campo, ele ia para a cozinha e ele ia fazer a comida do patrão. E ele ia ter que cozinhar para o patrão aquele cordeiro com molho de hortelã, e aquele cheiro está vindo à mesa. Que antes lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-me e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberá. Ele tem que chamar o servo antes. Não é para isso que ele é um servo? Parece injusto no texto, mas o que Jesus quer ensinar é algo precioso, precioso. Porventura terá de agradecer ao servo porque esse fez o que lhe havia ordenado? Se você é contratado para trabalhar das 9 às 5, das 8 às 6 ou das 7 às 20, é injusto cobrar de você aquilo pelo qual você foi contratado? É isso que ele está dizendo? Claro que não. Vai ter que agradecer a você de ter feito o serviço que você foi contratado para fazer? E Jesus está dizendo: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que isso tem a ver com perdão? Ele está dizendo: vocês não precisam de fé, nem de uma emoção, vocês precisam tomar uma decisão. Façam tudo o que foi ordenado. E quando fizerem e perdoarem, você simplesmente age como um servo que chegou e obedeceu ao seu patrão. Logo, perdão não é uma questão de mais fé, mas de obediência, é uma decisão. Eu não perdoo se eu quero, eu perdoo porque eu devo. Isso faz parte da nova vida em Cristo, e é isso que ele está ensinando. E depois de você haver perdoado, não se gabe, porque você fez apenas o que você deveria fazer. Eu vou parar por aqui, já vai fazer 50 minutos que eu estou falando aqui quase. Eu não queria cansar você dessa palavra, queria que você saísse daqui sabendo disso. Perdão é a decisão, e essa é a definição que eu posso oferecer para você hoje, de não mais levantar ofensa perante o ofensor. Você sabe o que é isso? Eu não vou chegar no ofensor e vou dizer para ele: você me vem, e botar o dedo nele. Perdão tomou a decisão, como um servo, de nunca mais levantar aquela ofensa perdoada. Nunca mais. Nunca mais. Mas o nosso coração clama, não é? Eu quero fazer com que você perceba que você pecou contra mim. É a decisão de não mais levantar ofensa perante o ofensor, perante outros, nem secretamente, um pensamento também. Eu não vou esparramar para outros a ofensa que aquele irmão fez comigo. Isso não se faz. E se eu tiver que tratar com alguém, eu vou tratar com essa pessoa diretamente, e eu não vou esparramar. Você viu o que fulano fez comigo? Aquele indivíduo fez aquilo, o outro fez aquilo, o outro. Eu não faço isso. O perdão não lida com isso. Não é assim em Cristo. Não é assim. É a decisão de não mais levantar ofensa perante o ofensor, perante outros, aqui mesmo no meu pensamento, com o propósito de manter o pecado em evidência. Ressentimento.
Eu quero que você saiba o que você fez. Você fez isso 30 anos atrás, 40 anos atrás, 20 anos atrás, e torna isso sempre em evidência, ressentimento, com o propósito de manter o pecado em evidência, com o propósito de obter vantagem. Você está me devendo uma, hein? E então, eu estou aqui cheio de oportunismo, utilizando uma oportunidade que Deus me deu para que eu fosse treinado no perdão, como a possibilidade de obter vantagem, ou mesmo vingança. Eu vou me vingar de você e vou dizer para todo mundo o que você fez. A decisão, o perdão é a decisão de não mais levantar a ofensa perante o ofensor, perante outros, nem secretamente em pensamento, com o propósito de manter o pecado em evidência, obter vantagem ou vingança. Eu posso mencioná-lo pedagogicamente, mas não mais como vingança ou para obter vantagem. Ele já não mexe mais comigo. Eu tomei uma decisão pela fé. Eu tomei uma decisão pela fé. E nesse sentido, eu posso sair daqui hoje dizendo: o Senhor pode permitir que eu seja ofendido, sim, e trazer esse ofensor até mim, para que eu, se possível e quando possível, supra até mesmo as necessidades dele. E nesse sentido, eu estou certo de que eu estou capacitado e tenho os recursos que Deus deveria me dar e me deu, para que eu possa perdoar como Cristo Jesus perdoou. Se eu fosse usar um texto de Mateus aqui, você ficaria impressionado quanto aos valores daquele moço que devia talentos e denários. A diferença de valor é uma coisa astronômica. Se eu fosse fazer em dólares, isso seria coisa de 5 a 10 milhões de dólares, dependendo da taxa que você usa, para um 0,8 centavos de dólar, dependendo do que você usa. E você vai ver um indivíduo que foi perdoado em milhões, não perdoando alguém em centavos. Isso está lá em Mateus 18, mas eu não vou falar sobre ele hoje sobre ele, porque ele tem implicações bem interessantes, muito duras também. Mas eu queria encorajar a igreja hoje a sair daqui dizendo: que maravilha, eu tenho os recursos para perdoar como Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4 diz isso: em Cristo Jesus me perdoou. Capítulo 5: Deus em Cristo Jesus me perdoou. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. 4:32. Eu posso ir embora para casa dizendo: eu preciso lidar com os meus pensamentos acerca da ofensa ou das ofensas que me cometeram. Eu preciso lidar com elas. Você vai ter que lidar com elas o tempo todo, de todas as maneiras, especialmente aquelas que alcançam de maneira muito particular parentes, família, e que você vai ter que viver com eles nas festinhas de aniversário, nos casamentos, nas reuniões de almoço, e você vai olhar para aquele que te ofendeu e vai dizer: Senhor, essa é uma tremenda oportunidade para eu ser aperfeiçoado na imagem de Cristo. Me ajude a lembrar daquilo que eu ouvi naquela noite, naquele domingo à noite, lá na igreja de Salomão. Eu pedi para você curvar sua cabeça, queria que você, nesse momento, curvasse sua cabeça. O desafio não é pequeno, mas você está capacitado por Deus. Você está capacitado por Deus. A obedecê-lo, a perseguir. E queria muito que você pudesse orar a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho no meu coração algumas marcas. Talvez em alguns corações algumas marcas. E nesse momento eu quero tomar uma decisão de não trazer mais essa ofensa à minha própria mente, não mais procurar o ofensor para isso, com o propósito de obter vantagem, com um fim de vingança, com o propósito de manter o erro dele em evidência. Deus pode trazer ofensores para você ser aperfeiçoado nessa área tão crucial, para que, quem sabe, você possa suprir necessidades.
se possível, quando possível. Pai, que privilégio nós olharmos a Tua Palavra e vermos um princípio que é tão contra tudo que esse mundo prega. E eu quero dizer a Ti, ó Deus, quanto somos gratos pelo padrão que o Senhor nos coloca para que imitemos ao Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, permita que essa igreja, amada igreja, querida igreja, possa ser aperfeiçoado, Deus, exibindo nos seus relacionamentos o perdão que o Senhor em Cristo manifestou para conosco, o perdão que Cristo manifestou para com tantos, inclusive na cruz. E que nossa vida seja aperfeiçoada à imagem do nosso Senhor, ó Deus. Eu peço que o Senhor permita, sejamos todos nós aqui aperfeiçoados, que cresçamos no exercício do perdão diante das inevitáveis ofensas no mundo que já desmadura. Nós te adoramos, ó Deus, por isso, pedimos, nos faça mais que vencedores nessa área. Em nome de Jesus oramos.